Bom dia! Hoje eu vou falar sobre um filme que ainda não estreou no cinema no Brasil, mas que eu acho que algumas pessoas devem estar aguardando ansiosamente. Esse filme é Creed 2. Então, diferente do primeiro Creed, que foi dirigido pelo Ryan Coogler, que é o mesmo cara por trás de Pantera Negra e de Fruitvale Station, que são dois filmes muito bons. Também com a presença do Michael B. Jordan, que é esse ator maravilhoso, que tá no Creed 1 e que tá continuando a saga nesse Creed 2. Como eu estava dizendo nessa frase gigantesca que se perdeu, diferente do primeiro Creed, não é o Ryan Coogler que está dirigindo essa continuação. Quem dirigiu Creed 2 é o Steven Caple Jr. e ele tinha feito alguns curtas e dirigido algumas coisas para TV. O único longo eu acho que ele tinha feito chamava The Land, de 2016. Então assim, o que eu tenho para dizer sobre Creed 2 é o seguinte: existem pontos bastante interessantes e outros que me deixaram decepcionada. Mas antes de falar sobre esses pontos, deixa eu só fazer uma recapitulação geral do contexto da história para vocês entenderem sobre o que é. Vocês vão poder fazer isso vendo o trailer também, mas já que vocês estão aqui, deixa eu só contar para vocês. Em Rocky 4, para quem não se lembra, o Drago, aquele cara imenso, loiro, que tinha cara de personagem de Street Fighter, mata o Apollo Creed, que era amigão do Sylvester Stallone, e o Sylvester Stallone aceita, o Rocky, né? Aceita uma luta de vingança para vingar a morte do amigo dele e ganha a luta. E aí a gente nunca mais ouve falar do Drago, tem outros Rockies. E Creed 2 acontece no momento em que o personagem do Creed, ele tá em ascensão, ele ganha o cinturão de melhor lutador da categoria dele, que eu agora não lembro qual é. E ao mesmo tempo, do outro lado do mundo, na Ucrânia, o Drago tá treinando o filho dele, o Vitor Drago. Mas tá treinando ele com o objetivo dele virar meio que uma máquina de destruição, que era como, enfim, conheciam ele quando ele era mais novo. Enquanto de um lado do oceano o Rocky ficou super famoso, estabeleceu fama e conseguiu criar um nome e tal, o Drago foi completamente abandonado pelo país, pela mulher, e isso acabou se tornando então um dos acontecimentos mais dramáticos, digamos assim, traumatizantes da vida dele. Então logo nesse início você vê o paralelo desses dois, a motivação dos dois, e você vê um cara que é um agente, né, um cara que tá tentando ganhar dinheiro com boxe, perceber que esse encontro entre esses dois jogadores, que tem tanta história, poderia gerar muito interesse e eventualmente, enfim, muito dinheiro. Então esse cara que tá com uma ideia de ganhar uma grana em cima desse drama, vai fazer a proposta pros dois, pra ver se ele consegue fazer essa luta acontecer. E aí, assim, bate o sentimento de vingança, bate o orgulho, tem muitas coisas no personagem do Michael B. Jordan, e eventualmente ele aceita, e aí o filme, né, segue a partir daí. O que eu acho interessante no filme? Eu acho que o ponto mais alto do filme é o fato de que eles tentaram humanizar o Drago, os dois, pai e filho. Dessa vez, pelo menos, você tem cenas deles dois destacadas de momentos de treino apenas. Então ele não é só uma máquina de dar socos. Ele é um ser humano que está sendo treinado pelo pai, que está numa situação de dificuldade. Eles foram meio que expulsos, exilados da Rússia. Eles estão vivendo na Ucrânia. A mãe dele é uma snob que não dá a mínima para ele. O Drago, o pai, né? Ele sente que fazendo isso, lutando, de certa forma humilhando, né? Aquele símbolo da potência americana, ele acha que eles seriam bem-vindos novamente na pátria deles. E diferente dele, o filho vê uma problemática nisso. Ele tem um pensamento crítico em relação a isso. Ele percebe que talvez o problema não sejam eles, talvez o problema é de quem abandonou eles, talvez o problema é da mãe, e não eles tendo que fazer alguma coisa para reconquistar essa galera. Então isso é interessante. As poucas cenas em que você tem a oportunidade de problematizar o passado do Drago, de entender as motivações para ele estar lá e dele ter essa gana, essa vontade toda de fazer essa luta acontecer e de vencer, são interessantes, enriquecem o personagem, complexificam o personagem e fazem com que você não tenha um vilão unidimensional que é só um cara de vermelho, oh, eu sou o representante da Rússia, eu como criancinha e tal, que é ridículo e que meio que era como o 4 era. Então isso eu acho bem bacana. Mas eles não conseguem manter, sabe?
sabe? Ir além, aprofundar ainda mais o personagem. Criar fragilidade. Eu acho que o personagem do Drago, do pai, até consegue mais por causa do arco que o personagem tem ao longo da narrativa, da primeira cena que ele surge até a última cena, mais do que o filho. O filho, ele dá sinais de um pensamento crítico, de uma complexidade maior, só que eventualmente ele serve o papel, digamos assim, o papel do lutador mais violento, do lutador que tem um certo ódio e que tá ali motivado por um lado bem negativo, né? E eu achei isso uma pena, porque eu vi que existiu uma motivação, existiu uma tentativa ali de fazer com que essa trama ficasse mais complexa e que esses personagens tivessem mais habilidade para gerar empatia na gente, como público, mas eles eventualmente caem na sedução de deixar eles ainda não tão complexos. E isso me deixou meio chateada. E por outro lado você tem o personagem do Creed, que a princípio tá lutando pra, digamos, honrar o nome do pai, mas você vê que ele também tem inseguranças, ele tem a sensação de que ele não mereceu, de fato, chegar onde ele chegou, de que talvez tenha, sei lá, sido mais fácil e por isso ele esteja lá. E tem uma cena super bonita que ele tá conversando com a mãe dele sobre isso. E ela fala, se o seu pai estivesse aqui, ele estaria dizendo a mesma coisa. É interessante esse paralelo que o filme consegue fazer entre os dois personagens. E isso acaba também fazendo a gente entender um pouco melhor a motivação dele. Porque eu acho que quando dá a sensação que é só orgulho, ou só vingança, ou só honrar o nome do pai, tendo tanto a perder, por ser um lutador bem intenso e bem violento. E no filme o roteirista ainda complexifica mais, enfim, coloca mais tensão nessa decisão, pelo fato de que ele vai ter um filho com a Bianca, né? A Tessa. Isso é uma coisa que o roteirista adora fazer, né? Do tipo assim, vamos dar uma escolha bem difícil pra ele, mas vamos deixar mais difícil ainda. O que a gente pode fazer para tornar essa ideia ainda mais difícil? Acho que eu vou fazer ele ter muito a perder. O filme todo é estruturado a partir dessa conexão entre pai e filho. Você tem 3 casos diferentes. Você tem o Michael B. Jordan com o filho que vai nascer, o Drago com o filho que ele tá treinando, né? E o Stallone com o filho que ele não vê porque ele acabou se tornando um pai bastante ausente. Então essas 3 dimensões elas estão no filme, pautando as questões, e eu acho que essa é uma das questões mais ricas. O Stallone foi um dos 3 roteiristas e ele fala, enfim, sobre isso em algumas entrevistas, e essa eu achei uma questão que foi bem articulada. Um outro trunfo do filme, sem querer dar spoiler, mas talvez dando um pouquinho, então tampa o ouvido, a galera que não quiser ouvir essa parte, tampa o ouvido, que eu aviso, eu faço assim quando eu terminar de falar. É que os personagens, enfim, eu acho que o filme dá oportunidades, digamos, parecidas para os personagens, ou um pouco mais parecidas do que às vezes esses filmes dão. Porque claramente você tem uma preferência, e é o Creed. Mesmo que eles tentem humanizar mais o personagem do Vitor, você vê que eles sempre dão uma preferenciazinha pro Creed, né? Porque ele é o underdog, ele é aquele cara que perdeu o pai muito jovem, que tá lutando aí, tentando construir a vida dele. Você tá acompanhando a vida dele. Então, o Vitor não vai poder ocupar esse espaço no seu coraçãozinho de espectador. E isso eu acho meio chato. Eu acho que ia ser mais interessante se os roteiristas fizessem um esforço pra ele ganhar o seu coração. Que ele não fosse nem um pouquinho vilão. Isso ia ser muito maneiro. Porque, assim, uma das coisas que mais me incomoda, tudo bem, eles foram exilados da Rússia, a mãe deixou e tal. Mas, porra, o pai dele matou o pai do garoto. Isso é bizarro. Como é que você não entende isso? Como é que você não tem empatia por isso, sabe? Como é que você vai... eu vou destruir ele, hahaha, e tal. Mas talvez seja ingenuidade minha e talvez as pessoas sejam babacas assim mesmo. Mas isso me deixou meio chateada. Eu acho que poderia ter tido algum tipo de reflexão, sabe? Da parte do Vitor sobre isso. E não tem.
Mas porém, entretanto, todavia, contudo, eu sinto que teve uma tentativa, pelo menos parcial, de equilibrar um pouco essa relação entre eles dois. Não só tentando mostrar a motivação por trás dos dois, mas também nos resultados das lutas. Não é aquela coisa em que um deles vai lutar e aí destrói o outro e aí acaba tudo e o outro perde a dignidade completamente, sabe? Não tem isso. E isso eu achei muito legal. Não ter uma humilhação, sabe? Na última luta rola um equilíbrio de força e isso eu acho bem legal. Pronto, acabou o spoiler. Mas eu confesso que eu saí do filme incomodada com essa sensação de masculinidade, assim, sabe? Essa noção que o filme ainda tem do masculino, da força e do que é essa força, do que ela significa. Às vezes as escolhas que eles fazem vêm muito desse lado tóxico e não vêm, sei lá, do que realmente seria bom para eles e para as pessoas que eles amam. Então eu confesso que eu fiquei num certo meio termo entre ver que o filme estava querendo trazer toda essa complexidade, estava querendo trazer essa tridimensionalização para os personagens e também fazer com que o próprio tema da força bruta também entrasse em questão através dessa relação pai-filho e da fragilidade do homem, da sensibilidade. Essas coisas estão todas ali. Elas querem aparecer, mas eu acho que elas ficam ofuscadas pelo entretenimento em torno da luta, pelos golpes, por essa coisa do suor e de dar porrada e de quem vai ganhar e quem é superior. E eu acho que é isso. O filme é bacana, não é tão bom quanto Creed 1, eu não acho. Não chega aos pés de Rocky 1 também, que são filmes muito mais crus, assim, muito mais raw, eu acho. O filme cai numa tentação de se tornar entretenimento e de talvez fazer homenagem a estruturas que foram usadas ao longo dos outros Rocks. Então tem uma certa previsibilidade, mas ele o tempo todo tá tentando equilibrar isso com alguma outra coisa, sabe? Ah, eu vou seguir essa estrutura, você sabe o que vai acontecer, mas eu vou fazer um twist diferente. Ah, ele vai lutar dessa maneira, mas vai ter isso diferente. Ah, olha só, ele tem toda essa parte masculina tóxica, mas tem isso também. Então é quase como se fosse uma releitura de, enfim, aspectos que estavam presentes na saga do Rock, tentando levar para um lado mais moderno e mais complexo. Mas eu acho que já que eles estavam nesse esforço, podia ter sido melhor, podia ter ido mais longe. Tendo dito isso tudo, o que eu posso dizer é que pra quem gosta de filme de boxe, acho que vai curtir. Pra quem gosta muito da saga do Rock, também acho que vai curtir. A cena de montagem, de treinamento é muito maneiro, é épica, sei lá. Eu acho que eles estão sempre tentando superar a última montagem. A trilha sonora é bastante dramática, também tem essa sensação assim épica e de pontuar os momentos com aquela dramaticidade, aqueles momentos assim, ah meu Deus, grandiosos e tal. E isso às vezes é irritante, mas em outros momentos ela pulsa com o filme e é uma trilha sonora bem ligada a R&B, então ela tem essa dimensão desse universo da cultura negra também, que eu acho que é uma coisa muito importante no filme. Então ela tem esse lado assim de tipo fazer você entrar no ritmo da cena, sabe? E às vezes isso é legal. Então, enfim, seria uma trilha sonora que eu ouviria fora do cinema. Acho que eu faria algum tipo de treinamento físico ouvindo as músicas do Creed 2. Boa ideia até, acho que eu vou pensar sobre isso. E é isso. Eu acho que é um filme que tem lados bons, lados ruins, acho que vale a pena assistir. Não achei terrível, mas acho que podia ser melhor. Acho que estava no caminho para ser um excelente filme e acabou ficando um pouco mediano e acho que podia ter se arriscado mais. É isso. Ele acaba pecando na previsibilidade e acho que ele não ia ter perdido nada em se arriscar mais. Então foi isso. Essa foi a minha resenha de Creed 2.
Tem várias entrevistas da galera contando detalhes técnicos de como eles fizeram, as cenas, os socos, as câmeras lentas e tudo. São coisas que acho que pode ser interessante, mas não era o meu intuito de trazer aqui. Tá tudo no YouTube, se vocês quiserem assistir. Tava mais querendo trazer esse aspecto da temática e também tentar avaliar um pouco o que eu acho que o filme tentou e talvez tenha falhado um pouco e as coisas nas quais ele foi bem sucedido. Assistam Creed 2 se vocês quiserem, se não, façam uma maratona aí de rock e até mais. Então, galera, vocês gostaram aí da minha resenha? Comentem, deixem seu like, compartilhem. Eu já falei isso no vídeo anterior, mas vou falar de novo. Tô pesquisando para conseguir fazer uns vídeo essays assim, um pouco mais aprofundados e tô bem animada com isso. Espero que vocês gostem. Então é isso, boa semana e quando o filme estrear, me contem o que vocês acharam, tá bom? Beijo, tchau!